Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou roteirista, faço parte de uma família que investiu boa parte de sua vida em cuidar de relacionamentos, e nesse vídeo vou te contar como nós podemos transformar a Netflix num aliado em sua missão de cuidar de famílias. Vou te mostrar como nós podemos ajudar a transformar a vida de milhões de famílias de hoje e de amanhã com um ecossistema construído ao redor de audioséries, audiofilmes e audiolivros, de histórias de amor, obras de entretenimento que podem se tornar futuros clássicos e podem revolucionar tanto a prática quanto a ideia de amor. Quantas vezes não falamos sobre o quanto a cultura e as artes influenciam as pessoas? Através dessas histórias e da estratégia certeira para espalharmos elas pelo mundo, nós pegaremos este poder de influência em nossas mãos e vamos criar verdadeiros fenômenos na internet para influenciar pessoas e ensiná-las a viver a melhor versão de sua família. E este projeto, através do caminho validado que vamos explicar no vídeo, vai nos permitir invadir streamings, canais ou salas de cinema. Nós também vamos te mostrar que se você trabalha com família, ou pessoas que um dia vão construir uma família, ou quem sabe se você faz algum trabalho social com famílias, nosso projeto será um verdadeiro canhão de alcance, engajamento e conexão para expandir muito o seu propósito, seu cuidado com as pessoas, seu negócio, sua influência e seu faturamento, além de conseguirmos criar novos negócios a partir de toda a atenção e engajamento que teremos das pessoas. Eu sei que são grandes promessas e vou explicar a lógica e passos de tudo isso ao longo do vídeo, mas desde já eu quero deixar claro que apesar de ser um projeto grandioso, tudo isso vai começar de forma enxuta, crescendo de forma inteligente e segura, usando as melhores estratégias para minimizar os riscos e potencializar nossos resultados. Jorge Paulo Lemann tem uma fala em que ele diz que ficou rico porque criou ecossistemas que permitiam outras pessoas enriquecerem através dele. Nós fizemos algo parecido. Criamos esse ecossistema inovador de transformação de famílias, liderado por histórias, e nele vamos permitir que pessoas que trabalham com famílias ou quem quer construir uma, muitas dessas pessoas que já têm resultados, estrutura, recursos e audiência, possam expandir o seu projeto pessoal com as nossas histórias e ecossistema. Portanto, o sucesso de todos nós estará conectado, como no exemplo do Lehman. É a combinação perfeita de forças em uma estratégia que renderá muitos frutos a todos. E para explicar o caminho para chegarmos até essa colheita, eu quero começar com o formato. Por que escolhemos o formato digital, em áudio? Esse formato se assemelha às antigas radionovelas. É uma história que apenas podemos escutar. Nossa ideia é criar conteúdo que, desde sua estreia, possa bater de frente com os melhores do gênero. Para fazer isso em audiovisual, com vídeo, precisaríamos de muito dinheiro, milhões investidos, ou começar com produções independentes de menor orçamento. Já através do áudio, com boas histórias, equipamento para gravação de áudio e edição, além de uma equipe técnica, nós podemos rivalizar com as melhores audioséries e audiofilmes que existem, gastando muito menos. E como muitas pessoas que podem compor este ecossistema já trabalham com a internet, eles já têm essa estrutura. Portanto, temos todo o necessário para começar imediatamente, ou assim fizer sentido, e então começarmos a crescer. Tudo bem, mas por que escolhemos histórias para começar esse ecossistema? Por duas grandes razões: atenção e poder de influência. Quem trabalha com a atenção das pessoas sabe que Netflix, YouTube e semelhantes são competidores duros de serem batidos. Este é um dos motivos de eu decidir transformar esses competidores de atenção em aliados à transformação de famílias, transformando essas histórias no carro-chefe deste movimento, sendo as primeiras sementes lançadas. Além disso, histórias têm o poder único de influenciar mentalidades, opiniões, postura, comportamento, interesses e até ações diretas das pessoas. Esse fato vem sendo comprovado há séculos. Jesus educava através de histórias, os gregos também. Você tem exemplos ruins da indústria do cigarro pagando milhões para os filmes tornarem o fumo um comportamento glamuroso. E exemplos melhores, quando o desenho Popeye fazia as crianças comerem mais espinafre. Durante muito tempo, os filmes da indústria estadunidense tentavam vender o estilo de vida americano para as pessoas. E deu certo. Hoje, eu quero vender o estilo de vida de uma família genuinamente feliz, unida e próspera, que vai deixar um legado único para o mundo, através do entretenimento, para o máximo de famílias que conseguimos atingir. E também vai dar certo. Nós vemos todos os dias tendências, comportamentos e a cultura sendo modelada através de diversos filmes e séries, mexendo com o imaginário das pessoas e modelando o que elas pensam e como agem acerca do amor, de relacionamentos, criação de filhos, felicidade, família como um todo, trabalho e temas semelhantes, guiando as pessoas para a direção que os autores escolherem apontar. Com este projeto, nós temos o poder para fazer o mesmo para a direção que escolhermos. Toda a história acompanha a jornada de pessoas. E é claro que todos esses desafios são tirados da vida real.
Afinal, uma história só funciona se o espectador se identifica com as situações que ela conta. Isso nos dá a oportunidade de, através das nossas histórias, falar sobre os principais desafios das famílias dessa geração e do que se desenha para as próximas. E como solução para esses desafios, nós vamos entregar os princípios que Deus nos ensinou, combinado com o que existe de mais atual na ciência do comportamento humano. Nossa ideia é pegar a sabedoria de grandes homens e mulheres que lidam com famílias e temas relacionados às nossas histórias, do Brasil e do mundo, e entregar tudo por meio desse entretenimento e desse ecossistema. É como se o nosso público saísse da história sentindo que saíram de uma aula. Mas não serão conteúdos educativos, eles consomem para se divertir, e se divertem, mas saem de lá diferentes, como sementes transformadoras na mente e no coração. Minha família está há décadas cuidando de outras famílias, de relacionamentos, e nós estudamos demais para criar esse ecossistema liderado por histórias e as sementes que elas deixam. Dentro do arsenal que essas histórias têm para transformar famílias, as obras falam de problemas atuais, como uma geração que está cada vez mais mimada e frágil, fala sobre hedonismo e distrações da atualidade, sobre as mudanças frenéticas do mundo, sobre como a internet e as redes sociais alteram o tecido social, sobre maturidade, solução de problemas, felicidade e propósito, sobre o trabalho do século XXI, sobre todos os princípios necessários para construir a melhor versão possível da sua família nos dias de hoje. Todas essas sementes serão plantadas ao longo dessas histórias com obras incríveis. Qualquer conhecimento que você possa imaginar que vá gerar valor para uma família pode ser transformado em entretenimento nesse projeto de forma totalmente orgânica. Porém, como eu venho dizendo, o projeto nasceu para ir ainda mais longe. Porque eu apenas plantaria boas sementes na mente e coração de quem consumiu a história, se eu posso criar um ecossistema através dos patrocinadores, distribuidores e parceiros dessas obras, para que todos nós, juntos, ajudemos o nosso público a começar a dar frutos imediatamente depois que consumirem a história? A pessoa consome a história, pega a semente e então pensa: ok, entendi, meu comportamento precisa ser diferente para minha família ser melhor. E a partir daí, o que ela faria normalmente? Ele poderia ir atrás da transformação, pesquisar, procurar e encontrar uma solução interessante para esse problema, maravilha. Ou ele poderia desistir, porque existiriam muitas distrações no caminho. Ou quem sabe ele poderia não encontrar nada, ou encontrar algo ruim. Bem, com esse ecossistema, nós enfraquecemos todas essas possibilidades negativas, porque já nos episódios, antes, durante ou depois, nós adicionamos este episódio foi patrocinado por, ou então, se você gostou desse episódio, vai adorar ouvir a conversa de, quem sabe faça o download dessa, conheça este. Então, adicionamos um link para conversas com especialistas, para uma roda de conversa sobre os temas do episódio, para produtos e serviços de cursos, eventos e semelhantes, com conhecimento, ferramentas e dinâmicas para trazer uma oportunidade real desse público, evoluir o seu relacionamento, cuidar melhor da sua família de hoje ou de amanhã com a mesma jornada que ele consumiu na história, por um caminho que já está bem ali, disponível para ele imediatamente depois que ele consumiu a nossa obra. Se na história o personagem precisa ser mais maduro, nesse ecossistema o espectador vai ter ferramentas para que ele também se torne mais maduro. Se na ficção ele precisa aprender a lidar com a estima, no ecossistema, a pessoa da vida real também vai aprender a lidar com a estima, com as melhores ferramentas que existem sobre o tema. Tudo isso com o trabalho dos patrocinadores e parceiros, que podem incluir você. Qualquer coisa que você possa imaginar que existe para ajudar famílias a serem melhores, nós podemos adicionar nesse ecossistema, de forma efetiva e totalmente natural, levando este trabalho muito mais longe. Assim, todos nós, os envolvidos no ecossistema e os espectadores, saímos ganhando. Além disso, com essa mesma dinâmica, também cuidamos de quem mais precisa. Imagine que nossa história traga o assunto adoção, e nesse ecossistema nós convidemos pessoas para falar sobre o tema. E não apenas isso, nós podemos direcionar os espectadores para conhecer instituições e programas que cuidam de crianças e adolescentes nessa condição. Nós podemos plantar sementes sobre tudo que é relevante à adoção e ainda entregar ferramentas para começarmos a dar frutos. E isso vale para absolutamente tudo, para qualquer causa social que desejemos apontar. De muitas formas, essa dinâmica que eu proponho nesse ecossistema já foi validada por empresas gigantes. Permita-me dar alguns exemplos. A HBO cria podcasts para conversar sobre os episódios de suas séries. Esse ecossistema vai fazer o mesmo, mas ao invés de apenas conversar sobre o conteúdo de entretenimento, nós vamos convidar especialistas para nos aprofundarmos nos temas, dilemas e mensagens dos episódios. Quando as séries e filmes da Netflix falam sobre temas sensíveis como abuso, doenças emocionais e semelhantes, eles colocam um link para um site chamado Wanna Talk About It, com informações relevantes para lidarem com aquilo. A lógica é a seguinte: eu mexi num gatilho de alguém, portanto vou ajudá-lo a lidar com isso. Pois essas minhas obras também vão mexer num gatilho. Um gatilho de, meu relacionamento poderia e pode ser melhor. Portanto, eu também acho muito justo entregarmos informações relevantes para as pessoas
nesse ecossistema para ajudá-lo a lidar com isso. Além disso, adicionamos links e informações relevantes quando nossos episódios também falarem tanto sobre temas sensíveis, como doenças emocionais, quanto quando falarmos sobre assuntos relacionados à adoção e outras causas que nós escolhemos fortalecer com nossas histórias. Outro exemplo muito interessante está no filme Clouds, do Disney Plus. A história gira em torno de um garoto que morreu de uma doença. Ao final do filme, existe um link para um site de uma instituição que, no mundo real, estuda a cura para aquela doença. O filme apresenta um problema em seu enredo e direciona o espectador para algo que está lutando contra o mesmo problema aqui no mundo real, como nós faremos diversas vezes em diferentes contextos. Quem adota uma estratégia com alguma similaridade ao que estamos propondo é a Kendrick Brothers, produtores dos filmes Desafiando Gigantes, Corajosos ou Prova de Fogo. No site deles, além de informações sobre os filmes, livros e eventos, eles criaram uma página que direciona as pessoas a grupos de estudo que se aprofundam nos temas tratados nos filmes. De uma forma ainda maior, mais intencional, estratégica e organizada, é o que faremos nesse ecossistema transformador de famílias. E nosso carro-chefe, assim como eles, também serão obras de ficção. No passado, produtoras de entretenimento e empresas de brinquedos se uniram para criar desenhos como He-Man, Tartarugas Ninja ou Thundercats, para vender brinquedos. E deu certo. O que eu quero fazer é criar histórias em parcerias com empresas, pessoas, igrejas, instituições, ONGs, influenciadores, com figuras que promovam a transformação de famílias de hoje ou das que se formarão amanhã. Mas claro, nós também podemos vender produtos personalizados dessas histórias. Quando as audioséries estrearem, nós vamos ganhar dinheiro com o AdSense, ou outra plataforma que a história for distribuída e seja monetizada, com estratégias de doação que eu já planejei para cada uma das histórias, criando lançamentos digitais e campanhas publicitárias personalizadas com a proposta da história, dos produtos, infoprodutos ou serviços oferecidos pelos patrocinadores de cada obra. E veja bem, os patrocinadores de filmes e séries ganham rios de dinheiro quando aparecem em obras de entretenimento. Não é à toa que eles pagam milhões para se conectarem com essas histórias. Agora, o que será que faz mais sentido? Coca-Cola, KFC ou Burger King estarem conectadas com a série Stranger Things, como eles fazem patrocinando a série, ou um produto ou serviço que cuida de famílias estarem conectados com as histórias que nós estamos propondo. É um casamento muito mais alinhado, com um público-alvo em comum, muito mais certeiro, que pode gerar muitos frutos financeiros a todos os envolvidos. Além disso, podemos ganhar dinheiro com as já citadas vendas de produtos personalizados, vendas de NFTs ou novas tecnologias que surgirem e sejam alinhadas com essa proposta. Nós podemos vender a versão digital do livro, tanto da mesma história, exatamente escrita, quanto versões alternativas. Já temos ideias para várias coisas nesse sentido. Nós também podemos criar eventos presenciais ou online personalizados com a história. Tudo isso no curto prazo, a partir da estreia da história. Mas nós também podemos ir além. Se o projeto for bem sucedido, nós teremos validado a história. A partir dessa validação, nós podemos internacionalizar o formato. É muito comum isso acontecer em audioséries, vender a história para outros países. E como criamos esse ecossistema, nós podemos fazer coproduções internacionais, com pessoas dentro desse mesmo ecossistema, pessoas que também cuidam de famílias, mas em outros países. Além disso, com essa história validada, ela também pode ganhar uma versão em canais e streamings. Hollywood é simplesmente apaixonada por propriedade intelectual, justamente por ser uma obra já validada. Hoje, podcasts de ficção, que é outro nome que podemos dar para audioséries ou audiofilmes, são consideradas a porta de entrada para Hollywood. Existem animações, séries, filmes, livros, muitas obras ganharam o mundo primeiro tendo sido validadas online, de forma independente, como eu estou propondo fazermos. E se olharmos para os casos de maior sucesso de quem seguiu esse caminho, vamos encontrar justamente muitas histórias de romance como as nossas. Inclusive, muitas dessas obras têm a qualidade frequentemente questionada, porém, ainda assim, por terem muitos fãs na versão online independente, grandes estúdios e produtoras vão atrás dos direitos da história. E nós estamos justamente construindo uma máquina de engajamento online, como eles têm. Por isso podemos seguir este mesmo caminho. Mas claro, além do engajamento, todas as nossas histórias terão muita qualidade. Agora imagine se isso realmente acontecer. Nossas obras podem ser expostas para dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, e as principais empresas de entretenimento do mundo podem se tornar nossos aliados. E quando alguém nos assistir na Netflix ou outro serviço, pode ser fisgado para o nosso ecossistema, nossa transformação em massa, para conhecer o trabalho que você realiza hoje, e nessa hipótese pode viver a sua versão mais bem-sucedida, além de conseguirmos usar esse sucesso para criar novos negócios e instituições que façam sentido para nós. Agora, certamente você já percebeu que mesmo que essas histórias e o ecossistema fiquem apenas no mundo online, em áudio, livro digital, sem irem para outras plataformas,
Os frutos que podemos colher do projeto já são incríveis. Falando sobre as obras, eu tenho diferentes histórias. As principais séries são de comédia, familiar ou comédia romântica, e os filmes, romance voltados ao público adolescente ou jovem adulto. Há desde histórias que giram em torno de famílias ricas e excêntricas, histórias de viajantes do tempo apaixonados, amor de outros planetas, uma sonhadora que fica presa no mundo dos filmes de romance, histórias sobre uma maldição que torna realidade tudo o que você deseja, de agentes secretos apaixonados e até mesmo a história de um personagem chamado por muitos de o Sherlock Holmes do amor. Nos filmes adolescentes, assim como muitos contos de fada que no passado ensinavam boas lições, anos depois foram transformados em filmes de amor por empresas como a Disney, nós pegamos contos, atualizamos a mensagem e criamos romance em torno deles. Como a história inspirada no Rei Leão, cujo romance fala sobre maturidade, responsabilidade, hedonismo e os ciclos naturais e inevitáveis da vida. Temos obras em diferentes fases de desenvolvimento, alguns mais avançados, outros ainda embrionários, porém todos estão prontos para evoluírem de onde estão até se transformarem em uma realidade incrível. Temos estratégias para testar as melhores ideias para começarmos e para construir cada etapa das produções dessas obras de forma inteligente. E apesar de termos nossas histórias, estamos completamente abertos para novidades, tanto de autores para enriquecerem nosso trabalho, quanto trazerem outras novidades. Homens e mulheres com obras que talvez nunca seriam produzidas, mas conforme a gente construi esse ecossistema, eles podem transformar suas histórias de amor em máquinas que podem revolucionar tanto a prática quanto a ideia de amor, junto com a gente, e podemos criar um legado, um sistema que continue funcionando até mesmo quando nenhum de nós estiver mais aqui. Nós queremos construir um mundo onde as famílias têm os valores e ferramentas certas para viverem sua melhor versão e deixarem um mundo melhor do que quando chegaram aqui. Nós sabemos que esse projeto é uma arma extraordinária para cumprirmos essa missão. Sabemos que se você fizer parte dela de alguma forma, seus projetos terão potencial escalado de forma exponencial. E se alguma coisa de tudo isso fez sentido para você, podemos evoluir essa conversa de forma mais profunda, com mais detalhes, mais informações, e começar a plantar para em breve colhermos esses frutos incríveis e fazermos história juntos. O que me diz? Aguardo você e até lá, um grande abraço. Deus abençoe você e sua família.